Livrai-nos, Senhor, das nossas aflições. Vede nossa pequenez e nossa fadiga e perdoai todos os nossos pecados. A justiça que Jesus diz do discípulo do reino está alicerçada no amor fraterno, cuja prática nos leva a evitar a mínima ofensa ao próximo. Leitura do dia. Irmãos, o sacrifício de Cristo na obediência da cruz é um modelo da nossa resposta de fé e amor ao plano de Deus. Ouçamos com atenção. Leitura dos Gênesis 22, de 1 a 2. Naquele dia Deus pôs Abraão à prova, chamando, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige a terra de Moriá e oferece aí um holocausto sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão e punhando a faca para sacrificar o filho. Eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estenda a mão contra teu filho, não lhe faça mal nenhum. Agora sei que teme a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelo chifre. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar. Teu descendente conquistará a cidade dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Salmo responsorial 115, 116. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardarei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos e seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebraste grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido, nos atos da casa do Senhor, em meio à cidade de Sião. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos 8, 31 a 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que o declara justo, quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Evangelho de Marcos 9, de 2 a 10. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, mestre, é bom ficarmos aqui, mas vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu a nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si: o que quer dizer ressuscitado dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Deus, nosso Pai, manda seu Filho, prova o seu amor por nós. Ele morreu por nós e vive para sempre. Conversão é gratidão, é amor. Quando nos deparamos com a leitura da transfiguração do Senhor, vislumbramos uma altíssima teologia, estudo sobre Deus, relativa da verdade sobre Jesus Cristo, sua missão e condição e o futuro para todos aqueles que se fizeram discípulos dele. Em poucas palavras, o autor mostra quem é Jesus, o que lhe sucederá, a importância dele para a igreja e para o mundo, e sua vitória sobre o medo, a desconfiança, a tristeza, a fraqueza que assombra seus discípulos. Uma primeira informação é de que se trata de algo acontecido 6 dias depois daquele encontro em Cesareia de Filipe, onde Pedro, por inspiração divina, afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em seguida, movida pela expectativa messiânica dominante de um Messias político, instigado
pelo inimigo, protagonizou o primeiro anúncio da paixão do Senhor. Momento difícil para Pedro e para os demais apóstolos, pela dureza da resposta de Jesus na defesa contra a investida de Pedro, ao ser contrariado naquilo que determinava a sua visão messiânica. Estava claro que os apóstolos ainda não estavam totalmente conscientes da realidade de Jesus em si mesmo e daquilo que iria sofrer para conquistar a redenção humana. Pois bem, no Monte Tabor, ou talvez segundo alguns estudiosos, Monte Hermon, 2.750 metros, Jesus se transfigura diante do núcleo duro dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, os assim chamados colunas da igreja. Outra informação importante é quanto às vestes. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Aqui está um sinal claro da ressurreição. A morte não será o fim. Essa é uma demonstração de consolo, confiança e incentivo para os discípulos, que estavam apavorados com medo. Cristo já havia dito antes que os líderes do Sinédrio o matariam, mas eles ressuscitariam no terceiro dia. Também fala com referência ao templo que destruído seria construído em 3 dias. Essas vestes tão alvas também revelam o sofrimento pelo qual ele haveria de passar, juntamente porque tal brancura se manifesta depois de muito sofrimento na lavagem das roupas, sacudida nas pedras, em alguns casos pisada até chegarem à limpeza desejada. Pois bem, para se alcançar a ressurreição é preciso não temer passar por rejeições, humilhações, cusparadas, pancadas, etc. E para além disso, em casos específicos, literalmente enfrentar a cruz até a morte. Aparecer-lhe Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. Esse quadro revela a centralidade de Jesus, ao mesmo tempo aquele para o qual tudo converge e se realiza. Cristo como a plenitude da lei e da profecia, isto é, das Escrituras, e mais do que um patriarca, é mais do que um profeta, mesmo que seja considerado determinante para Israel. Moisés é o indicador da lei, Elias da profecia, ambos são colocados voltados para Jesus em diálogo com este. Sinal de que não se pode abdicar do Antigo Testamento, que constitui a realidade da promessa, da preparação para a chegada do Messias. Segundo Lucas, eles conversaram sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Por sua vez, sendo Cristo a chave de interpretação de todas as Escrituras Sagradas, além de ser o centro, a luz, o entendimento e também a realização de toda a palavra de Deus, mesmo assim apresentando-se como a palavra de salvação, preparava-se para a Páscoa definitiva. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. De fato, era muito bom permanecer ali, contemplar esse grande mistério, mas não era esse o objetivo da transfiguração. Até porque, muito mais do que isso, eles vão ter, depois da morte, permanecer firmes como autênticos discípulos. Não é possível atingir a ressurreição sem antes enfrentar a entrega de si mesmo à morte. Além disso, Pedro e os demais não estavam entendendo não somente os mistérios, mas também a necessidade de serem encorajados, mergulhados nesse mistério, para decididamente enfrentar a cruz, não somente em Jesus, mas também na vida deles, em fidelidade, confiança e amor, na esperança da ressurreição. Era necessário conhecer mais profundamente o Mestre, mas para isso deveria caminhar com ele até a sua entrega total na cruz. Fixar a tenda seria o mesmo que permanecer no desconforto da promessa, na compreensão do passado, na realidade saudosa, sem legítima reação aos desafios criados pelo mundo contra a presença do Filho de Deus. O olhar agora não é mais para trás. É preciso avançar para águas mais profundas, mesmo que tenha de enfrentar o ódio do mundo.